Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor nos dê grande graça, revelação, que ilumine nossa mente, nossa vida, com toda sorte de bênção do Senhor. Chegamos ao capítulo 17 e estamos no versículo 14. Aqui nós vamos ver a cura de um jovem possesso. Vamos até o verso 21. Esse texto é até suspeito para eu falar dele. Uma vez eu preguei 4 domingos sobre esse texto. Claro que quem me abençoou muito com toda a luz para estar estudando e fazendo o sermão foi Charles Spurgeon. Um grande privilégio poder ler e entender e ministrar tão poderosa palavra que nosso irmão Spurgeon pregou há muitos anos atrás. Centenas de anos. Ok, então, verso 14 em diante diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó, geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Ok. Vamos lá. Esse texto não está escrito somente aqui, ele também está escrito em Marcos, capítulo 9, dos versos 14 ao 29, e escrito em Lucas, capítulo 9, dos versos 37 até o 42. Então, Mateus, Marcos e Lucas escreveu o mesmo texto. Marcos está relatando a visão de Pedro. Então nós precisamos entender que quando este verso 14 fala: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que ajoelhou e disse: Senhor, compadece de mim. Isso aqui não é o começo da história. Onde é o começo da história? O começo da história é a partir do verso 16, quando ele fala: Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então tudo começou no versículo 16, quando ele leva o menino aos discípulos. Quis discípulos? Se tivesse todos ali, seriam 8. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João estavam com o Senhor no monte. Algo que nós vimos antes de ontem. Então Pedro, Tiago e João estavam em particular com o Senhor no monte, enquanto talvez 8 dos discípulos, ou menos do que 8, estavam reunidos, e este homem trouxe o seu filho. Por que o homem trouxe o menino para os discípulos expulsar? Porque os discípulos já tinham essa experiência de expulsar demônio, já tinha começado na vida deles, porque ela é uma dádiva do reino de Deus. Não expulsava demônios antes do Novo Testamento, pelo menos dessa forma. Então o Senhor aqui em Mateus, nós vimos junto, né? Capítulo 10, versículo 1, ele chama seus discípulos e lhes dá autoridade sobre
demônios, e expulsar demônios e curar enfermidades e doenças. Então eles, numa missão, o Senhor os envia e eles voltam felizes falando, né, que curaram as doentes, que os demônios obedeciam. O próprio Senhor fala para eles: não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, antes vos alegrei porque vosso nome está arrolado nos céus, né? E aquela frase épica do Senhor, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago e vos afirmo que nada, absolutamente nada vos fará mal algum. É poderoso a proteção que o Senhor traz sobre nós, sobre o nosso espírito. Então a história começou porque os discípulos já tinham o hábito de expulsar demônio, e alguém disse àquele homem que os discípulos de Jesus expulsavam demônio e ele levou lá. Porém os discípulos tentou e não conseguiu. Enquanto isso, o Senhor estava no monte. Quando o Senhor chega, aí começa aqui essa história com este homem, né? Que ele chega no meio da multidão, ele sabe que os discípulos estão ali, e tem uma multidão, então o Senhor chega. Aí quando ele chega, o homem fala com ele. O homem se ajoelha e diz: Senhor, compadece do meu filho. Ele é lunático, ele sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Vou confessar para você uma coisa. Foi esse texto que o Senhor usou para salvar a minha alma. Eu sou tão grato ao livro de Mateus. Eu sou tão grato a ler esse texto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu reproduzo na minha mente agora aqui. Aquele dia, chegando à noite, era mais ou menos 7 da noite. Eu sentei na calçada, na rua, abri uma bibliazinha só de Novo Testamento e Salmos, que cabia na palma da minha mão, era menor que um celular, azulzinha, e abri nesse texto e comecei a ler. Bem esse texto. E quando eu li o verso 15, eu falei ali, não em voz alta, mas eu falei, eu não fiquei pensando, eu falei: Senhor, compadece-te de mim, porque eu sou o lunático. Eu tenho caído no fogo e tenho caído na água. O demônio tem feito isso comigo. Por favor, compadece de mim. Eu lembro dessa oração, queridos irmãos. Eu estou até emocionado aqui fazendo essa lembrança. Isso foi em agosto de 1996. Eu creio que nesse dia eu fui salvo. Porque eu levantei da calçada dizendo: sábado vou para a igreja e a partir de agora eu vou servir o Senhor. E isso foi o que aconteceu. O sábado era 30 de agosto de 1996, exatamente nessa mesma época do ano. 30 de agosto de 96. E nessa semana que eu li esse texto, fiz essa oração, o Senhor trouxe a salvação para mim. Que tremendo. Desculpa eu estar falando de mim, mas é algo tão poderoso, tão glorioso, não consigo deixar isso de lado. Aquela noite foi memorável. E o Senhor me abençoou com essas palavras da Bíblia, entraram dentro de mim, moveram em mim. Ok, então os discípulos, eles voltam para o Senhor e falam: nós não conseguimos, nós tentamos expulsar e não conseguimos, Senhor. O que aconteceu? Por favor, precisamos de uma resposta. A resposta do Senhor é poderosa. Depois que ele repreende os discípulos, lá no verso 20 ele responde assim: por causa da pequenez da vossa fé. Então esse é o primeiro motivo do que os discípulos não conseguiram expulsar. Por causa da pequenez da fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Opa! Então a pequenez da fé dos discípulos era menor que a de um grão de mostarda, porque ele disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, dá certo. Mas ele mesmo disse que os discípulos não conseguiram por causa que a fé era pequena. E muito pequena, então, essa fé. Mas olha o verso 21 que ele diz: mas essa casta não se expele por meio de
Não se espere senão, não pode esquecer esse senão. Não se espere senão por meio de oração e jejum. Essa palavra jejum não é aceita por todos os estudiosos da Bíblia. Eles acreditam que no original não tem o jejum, tem só a oração. Mas não tem problema, o jejum não faz mal a ninguém. Então o que o Senhor está falando? Quais são os motivos dos discípulos não conseguirem ter expulsado o demônio? Primeiro, a fé deles era muito pequena. Segundo, eles tinham que ter tido um tempo de oração e jejum. Ou seja, o que significa oração e jejum? Oração e jejum aqui significa vida devocional, vida com Deus. Significa que quando você está debaixo de uma vida de oração e de jejum, Senhor Deus vai te revelar a obra que você vai fazer. E aí, quando esse dia chegar, você sabe o que vai fazer. Então a pequenez da fé aqui não é se eles tinham fé de mandar um demônio embora ou não. Não é se eles tinham coragem de enfrentar ou não. A pequenez da fé aqui é porque eles sabiam que tinha que ter uma vida de oração e uma vida de jejum e eles não tinham. Ei, você sabe que tem que orar e você não ora. O Senhor vai te condenar por isso? De maneira alguma. O Senhor vai te rejeitar por isso? Também não. O Senhor vai ficar zangado com você porque você não ora? Também não. Porém, vai chegar dia que situações difíceis vai estar diante de você e você vai tentar resolver e não vai conseguir. Por quê? Porque não orou e jejuou? Não, porque se tivesse orado e jejuado, Deus tinha te dado revelação do que fazer. Deus tinha te preparado para enfrentar. Mas como você não foi a Deus, como é que Ele vai te preparar? Veja, é uma conta simples. Não é um mistério, mistérios e misteriondas. Não. É uma conta simples. Eu tenho uma vida com meu Deus e eu oro diante do meu Deus. E o meu Deus me prepara para o dia a dia. Porém, nesse dia virá um demônio perigoso. Mas eu fui no meu Senhor. Então, meu Senhor me preparará para esse dia. Pode ser o demônio perigoso que for. O Senhor me deixará preparado. Percebe que é uma conta simples? Que encaixa qualquer um. Eu, você e qualquer outro. Isso aqui não é uma questão se é um pastor experiente ou se é um crente comum. Não. Isso aqui é uma questão de quem está nos pés de Cristo, porque este vai ouvir o que fazer. Talvez alguém muito experiente não está no pé de Cristo. E o dia vai chegar e ele vai passar vergonha. Mas o outro que não é experiente, é uma pessoa nova na fé, está no pé de Cristo. Aí vai chegar o grande dia e ele está pronto. Não é porque ele é grande ou porque ele é pequeno, porque o Senhor pôde prepará-lo. Então, como eu te disse, preguei 4 domingos sobre isso, tudo com ênfase diferente, mas a ênfase do primeiro dia foi essa. Tempo de oração e de jejum vai nos mostrar como lidar com situações que não sabemos. É por isso que muitas vezes as pessoas vão para a igreja com problema e voltam para casa com problema. Vão para a igreja 1 ano com problema e voltam para casa 1 ano com problema. Por quê? Porque esta igreja não está recebendo luz de Deus para abençoar aquela pessoa. Porque falta o quê? Talvez intercessão, talvez mais oração, talvez poder, talvez manifestação de crer nos milagres e dons, etc. Esse texto é muito desafiador para a minha vida. Eu pego esse texto com temor, eu já tenho tanta paz com ele, porque o Senhor usou ele para me salvar, mas eu tenho muito temor dele, de saber cada domingo que eu vou falar a palavra de Deus. Eu tenho que falar algo que o Senhor me deu para abençoar a congregação que está ouvindo, para que os problemas que vieram saiam, resolvam-se, para que eles não possam um dia orar e falar: Senhor, meu problema é esse, eu tenho ido no culto e não tem acontecido nada. Oh Deus, livra, salva-me, cuida de mim. Eu oro por você também, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. O Senhor curou o rapaz e, glória a Deus, tudo foi resolvido. Mas fica essa lição para nós. Jejum, oração é bênção e tem que estar na vida do cristão.
para rimar. Amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e até amanhã.